Gente, boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. O senhor aí também, nosso abraço, paz, alegria, saúde, é o que eu desejo para todos. Hoje nós vamos conversar com o ex-governador Eduardo Azeredo, essa grande figura de Minas. Foi governador de Minas, foi vice-prefeito, depois prefeito de Belo Horizonte, governador do estado, senador da República, deputado federal, foi presidente nacional do PSDB, uma das grandes figuras, uma das grandes reservas que Minas Gerais tem é o nosso ex-governador Eduardo Azeredo. E como todo político, né, teve os seus momentos maravilhosos, teve também os seus momentos difíceis na vida, mas soube com galhardia enfrentar a todos, está aí hoje conosco e vem aqui falar de um assunto muito importante. Nós estamos falando de dívida do Estado de Minas Gerais. E é bom conversar com o ex-governador Eduardo Azeredo, porque ele tem muito para nos informar. Todo mundo fala da dívida de Minas, estamos devendo muito, é assim, assado e tal. Essa dívida não é minha, não é e tal, mas a dívida é do Estado. Governador, boa tarde, prazer recebê-lo aqui, foi uma alegria muito grande receber o senhor aqui. Muito obrigado, Ciro. Eu que fico feliz de te ver, poder aqui fazer essa visita à TV Horizonte, que eu já conheço há tanto tempo, né? É verdade. E aí, realmente, aqui na vizinhança da PUC, eu estudei engenharia aqui na PUC, engenharia mecânica aqui na PUC. Mas, olha, realmente essa questão da dívida é uma questão que preocupa muito, claro, todos os estados. Mas você tem que entender, nós todos temos que entender, a história. É muito fácil as pessoas, às vezes, criticarem, falar, não tem nada com isso, não tem nada papapá. Não é assim. Qualquer empresa que você assume, você tem um ativo e um passivo. É verdade. Né? Então, no caso de Minas Gerais, a dívida de Minas, ela sempre existiu. Ela vem de onde? Olha, ela vem lá de 1900 e alguma coisinha, já vem do início lá. Foi com endividamento que Minas Gerais conseguiu, por exemplo, duplicar a Fernão Dias. Parte do recurso foi de Minas, parte foi federal. A duplicação na Fernão Dias. Quer dizer, esse dinheiro entrou como empréstimo? Sim, é empréstimo que Minas Gerais devia. Devia empréstimo da atração da Açominas, que foi lá na época ainda do então governador Aureliano Chaves. O estado de Minas foi sócio da Açominas e devia. Ele foi sócio da Siderúrgica Mendes Júnior. Da Fiat. Da Fiat. Então, são várias dívidas de Minas Gerais, dívidas com o exterior, outras dívidas dentro do estado. Naquela época de inflação muito alta, você tinha dívidas com juros de 40% ao ano, tinha outras que eram com juro menor. Eu me lembro bem, assim, que no último dia do governo Hélio Garcia, quando eu fui lá fazer uma visita a ele no Palácio das Mangabeiras, ele estava no telefone ligando para o Banco Central para poder rodar a dívida de Minas Gerais. A dívida era diariamente, ela era rodada todo dia. Uhum. Então, o que aconteceu? O governo federal fez um plano de reorganização das finanças estaduais. E nesse plano ele juntou todas as dívidas do Estado e refinanciou, ele comprou a dívida do Estado e refinanciou em 30 anos com juros equivalentes para os estados todos. O que era na época? O juro realmente na época era de 9%, mais o IGPM, 9% ao ano. E esse juro podia cair dependendo da entrada que o Estado desse, em 1997. Aí o Estado de Minas Gerais não teve condição de dar 20%, nós demos 10%, então o juro, em vez de ser 9%, foi 7,5%. E outros estados foi 6% e outros foram 9%. Minas foi 7,5%. Bom, passado um certo tempo... Eu lembro que essa dívida, na época da sua negociação, no seu governo, ela estava em torno de 17 bilhões de reais. Exatamente, era essa soma toda aí. Dívidas internacionais, dívidas de financiamento de empresas em Minas, dívidas de participação do Estado, dívidas de obras. Isso tudo foi se juntando e deu um montante de 17 bilhões. Nós conseguimos reduzir esses 17 bilhões para 14, então o que foi refinanciado foi 14 bilhões em 30 anos, com juros de 7,5% mais IGPM. E começou-se a pagar. É muito? É muito. Aí já no governo Anastasia, se conseguiu reduzir esse juro de 7,5%, ele foi reduzido e trocado o indexador para IPCA.
Mas todos os governos de Minas sempre pagaram a dívida, sempre pagaram a parcela. Então, ele só veio a ser suspenso o pagamento já no governo do Pimentel, do Fernando Pimentel, já mais no fim, quando ele conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal. E o governador Zema, nesses últimos 6 anos, ele se beneficiou, exatamente, ele não pagou essas parcelas da dívida. Então a dívida cresceu justamente aí. Sim, ela, claro, porque se você tem uma dívida de cartão de crédito e não paga, o que acontece? Todo mês está aumentando a dívida, né? Então isso é que aconteceu em Minas Gerais. Ah, mas ele não tomou novos financiamentos. Ué, pior ainda, porque pelo menos os outros financiamentos eram para obras. Foram financiamentos para duplicar a Fernão Dias, como eu disse, foram financiamentos para asfaltar 220 cidades de Minas Gerais, foi na época no governo ainda do Aécio, foram financiamentos para construir hospitais, então isso tudo que o governo precisou de mais investimento, o Prozan aqui em Belo Horizonte, o negócio do Arrudas, né? O Prozan foi uma obra que está aí hoje, né? Sim, está aí, funcionou. Então, não se pode fazer uma crítica assim superficial, entendeu? Existe. Agora, o que o governador tem feito? Ele todo mundo reconhece, é um governador respeitado, tanto que foi reeleito, né? Agora, eu acho que ele está incorreto na hora que ele fica dizendo que não tem nada a ver com essa dívida, porque essa dívida é uma dívida que não foi paga durante os 6 anos do governo dele. Ele começou a pagar no último ano, em 2023, começou a pagar alguma coisa. E agora, então, houve uma nova renegociação. É uma renegociação da renegociação. Esse tal de Propag, que é o projeto que saiu da lava do nosso presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o senhor chegou a estudá-lo, saber se ele é interessante para o Estado? Sim, eu não tenho dúvida de dizer que é interessante. Eu postei ontem na minha... O presidente vetou alguns artigos Sim, lá? Sim, vetou, mas eram artigos que davam um duplo benefício ao governo de Minas. O governo de Minas teria, digamos assim, uma carência, não pagaria, ou pagaria em outras condições. Então já teve essa carência, 6 anos, né? Então eu considero que, eu postei ontem até dizendo isso, que nós devemos apoiar, sim, essa nova renegociação. São mais 30 anos, com o juro menor, o juro é 4% ao ano, 4% mais IPCA. O IPCA está em 4,5%. Tá bom, mas o IPCA vai dar 8,5% ao ano. 8,5% ao ano é menos de 1% ao mês, né? Aí você vai dizer, mas o governo não é banco. Eu sei, mas esse dinheiro não era dívida do governo federal. Esse dinheiro era dívida dos governos estaduais, não é só Minas, não. Quer dizer, foi para garantir ainda mais o Plano Real que o governo federal fez essa renegociação, né, com juros menores e prazos maiores. Juros menores, prazos maiores. Isso é que foi feito em 1997. Não foi suficiente para quitar? Não. Por isso é que já tinha a previsão de fazer uma nova renegociação. Agora, quer dizer que então nós podíamos estar hoje, se o Estado não parasse de pagar a dívida, nós estaríamos, não estaria. Hoje acho que é 164 bilhões, é um negócio muito... Seguramente ela seria menor. O que se diz é que realmente era 110 bilhões há 6 anos atrás e hoje ela está em 165, uma coisa desse tipo. Então são quase 60 bilhões que realmente aumentaram pelo fato do governo não ter pago e os juros continuarem a serem capitalizados, né? Então, o projeto agora segue a mesma regra. É 30 anos, como o de 97 era 30 anos. É um juro mais correção, como era também em 97. Tem uma entrada que pode ser dada, sim, com federalização de empresas. Naquela época, nós privatizamos o Benge e o Crédito Real e ainda entregamos o SEASA e a Rural Minas para o governo federal. Era para o governo federal privatizar, mas o governo federal acabou não privatizando. E, no caso, agora, o governo está dizendo em entregar 3 empresas, ao invés de Rural Minas. É isso que eu quero perguntar ao senhor, para o próximo bloco, se é interessante o governo de Minas vender a Codenge, que veio da Codemig, a CEMIG e a Copasa, se isso vai realmente resolver um pouco da dívida de Minas Gerais. Mas não vamos falar isso daqui a pouquinho, mas antes... Outro problema. É outro problema. Eu vou cantar uma música aqui.
Ah, vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Ah, pílulas de Lúcen, se você está com queimação urinar, pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então a gente volta daqui a pouquinho com o ex-governador Eduardo Azeredo. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vou cantar mais uma vez, hein? Ó. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu tenho a plena certeza que o governador Eduardo Azeredo, quando era criança, a dona Ruth, mamãe dele, de vez em quando pingava uma Auricedina. Não? Pois é. Doutor Eduardo Azeredo, e aí? Vender as empresas de Minas ou federalizá-las vai resolver a situação da nossa dívida? Peraí, então vamos repetir aí. Em 1997, logo após o Plano Real, nós tivemos a reorganização das dívidas dos estados. Os estados tinham bancos, os bancos foram quase todos eles vendidos, acho que só tem no Rio Grande do Sul hoje, e com esses recursos o governo federal refinanciou as dívidas dos estados, que eram dívidas variadas, com prazos curtos e juros muito mais altos. E os bancos davam prejuízo sempre, davam prejuízo. Né? Então, isso tudo virou uma dívida que foi organizada. Bom, passados 27 anos por aí, agora foi a hora de fazer uma nova renegociação. O governo está propondo, foi por gestão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está propondo que você dê, agora não os bancos, que não existem mais, mas que você dê as empresas, a CEMIG, a Copasa e a Codenge, né? O Codemig, que chamava antes, Codeub, esse nome todo. Bom, aí assim, é uma coisa mais complicada. Você se lembra que em 1998 eu disputei a reeleição e um dos motivos da minha derrota na época é porque diziam que eu tinha vendido a CEMIG, quando na verdade não tinha vendido, tanto é que está aí até hoje. Né? Então, você vender a CEMIG hoje, as pessoas já aceitam que venda, mas quanto que nós vamos arrecadar com a CEMIG? Será que vale a pena? Vender a Copasa, lá em São Paulo já se vendeu a empresa de lá. SEDAI não, lá é... SEDAI, lá é outra coisa. SEDAI no Rio de Janeiro. SAM, alguma coisa. Sabesp? Sabesp. E nós temos aqui uma, que é a joia dessas três, que é a Codenge. A Codenge, o que vem a ser? É o direito de lavra em Araxá, do Nióbio. E esse direito de lavra, o governo de Minas tem um acordo há muitos anos com o Grupo Moreira Salles, em que metade da receita de Araxá vem para o governo de Minas. Isso significa 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. Só o ano passado foi isso. Foi com esse dinheiro, por exemplo, que foi feita a cidade administrativa. Avenida Antônio Carlos. E já muita coisa, aquela linha verde Cristiano Machado, toda, linha verde. E tal. E aí, então, é uma outra questão. Agora, se nós não vendermos, não dermos essas empresas, o que acontece? Aí o juro que Minas vai pagar vai continuar sendo 4 mais 4,5, que é o IPCA de hoje, 8,5. Se dermos essas empresas, o juro pode cair até 1 mais 4,5, então seria 5,5. Então, é mais um jogo financeiro aí de se vai valer a pena ou não e se os representantes da população, que são os deputados, concordam em abrir mão das empresas estatais. O que nós não podemos ficar, assim, na minha opinião, modesta opinião, mas a opinião de alguém que tem experiência, é ficar no meio do caminho. Quer dizer, a CEMIG tem mais de 6 anos em que se critica a CEMIG, mas não se fazem investimentos novos. Então, ou você privatiza a CEMIG, ou você investe na CEMIG. Ela não pode ficar no meio do caminho. E o mesmo raciocínio vale para a Copasa. E aí eu vou falar só para as pessoas entenderem também um pouco mais. Eu fui ao zoológico, eu sempre adorei o zoológico. Eu fui ao zoológico esses dias atrás com meus netos e vi lá que está um matagal danado. Tá horrível. Está tudo lá, Tudo, não tem lanchonete, grama, não tem nada. Está faltando bicho, tem pouco bicho. O que acontece? É a mesma coisa. O governo, aí na prefeitura. A prefeitura quer privatizar o zoológico. A gente tentou 3 vezes. Não aparece gente interessada. Mas aí também não investe.
Então, uma coisa, faz mais uma tentativa, não deu certo, então investe. Eu acho interessante, o senhor falou, tocou no zoológico, né? Porque eu lembro que a gente ia no zoológico, tinha aqueles gramados bonitos, um restaurante maravilhoso, Verdade, tinha tudo, né? E de repente o zoológico virou um lixo. É porque estão esperando privatizar, mas aí não faz uma coisa nem outra. Né? Quer dizer, o Rio de Janeiro privatizou o zoológico, mas aqui não apareceram interessados. Então está precisando de ter mais bicho lá, eu gosto sim. Um dos nossos candidatos a prefeito, aí, o Gabriel, falou que ia acabar com o zoológico, ia fechar o zoológico. Falei, Gabriel, não é possível que você vai fechar o zoológico, deixa o zoológico quieto aí. Mas aí tem muita gente, o viu, que não quer. zoológico é a manutenção da raça, né? É uma coisa bonita. Não, na verdade, né? tem um lado correto aí na crítica, que é os bichos ficar tudo preso, né? Hoje a criançada, toda a juventude, realmente não aceita muito, não. Não aceita, não. Mas quem é que pode ver um elefante ao vivo? Um leão. Não tem mais, no circo não pode mais, o elefante. Então você vai ver o elefante onde? Vai ter que ir lá para a Tailândia, para a China, não tem jeito. E outra coisa interessante, eu lembro quando nós não tínhamos o Jardim Zoológico, que foi criado, me parece, no governo de Amintas de Barros, me parece que foi no governo de Amintas de Barros. E que o zoológico hoje é uma reserva. Sim, uma reserva, inclusive, de verde, uma coisa maravilhosa. Né? E lembro que esses animais ficavam no Parque Municipal. Ficava lá primeiro, é isso mesmo. No Parque Municipal. Nós estamos velhos, hein? É isso aí. Nós somos da mesma geração. Eu vou te lembrar outra coisa. Sabe onde é que ficava a FUNED, as cobras? Ficava onde é hoje a biblioteca, do lado do Palácio da Liberdade. Ali ficava. As cobras ficavam ali. Doutor Eduardo Azeredo, o nosso tempo está acabando, mas foi muito bom recebê-lo aqui. E para o público, nosso telespectador, tivesse essa oportunidade de saber um pouco da dívida de Minas. Esse programa tem que ser reprisado para que as pessoas possam entender mais ainda por que a dívida de Minas Gerais. A dívida existe há muitos anos, tem que ser paga, não tem jeito, e todo mundo tem que entender assim. E vamos trabalhar. Tem que trabalhar muito, criar muitas empresas no Estado para aumentar a nossa arrecadação e melhorar. Sim, é isso aí, né? E todo mundo faz alguma coisa. É verdade. Eu não sou daquela turma que xinga todo mundo, não. Eu acho que cada um faz um pouquinho. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, viu, assim, a todos os nossos Rosália telespectadores. também, muito obrigado. Pois é. E agora você vai ficar aqui com o nosso Rede Notícias, né? O Rede Notícias, né? E você vai ter aí uma série de informações aqui no Rede de Notícias aí, com muita coisa, por exemplo, nós teremos aqui divergência dos números de dengue em Minas Gerais, né? E mais especialistas analisam também possível cessar-fogo em Gaza. Daqui a pouquinho. Até lá.